Boa noite, turma, tudo bem? Hoje, 15 de setembro de 2021, aula de automação 1 do curso técnico em eletrotécnica. Eu sou o professor Jailton Gomes e hoje iremos dar continuidade ao tema da aula, né, ao tópico da nossa INPE, que se refere a diagramas de comando. Vou dar uma contada aqui de quantas aulas nós já tivemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje é a 11ª aula da nossa AIMP, ok? Lembrando um pouquinho da aula passada nós vimos partida chave estrela triângulo, né? Só recapitulando um pouco, e vocês me confirmem as minhas porque eu estou tentando pegar um raciocínio para ver se eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no integrado ontem, tá? Então, nesse último tópico da nossa disciplina, a gente está abordando comandos elétricos. A gente está abordando circuitos de acionamento de motores elétricos. Então, a dinâmica que a gente está adotando nós estudaremos na mesma aula a parte teórica que se refere a parte teórica que se refere ao circuito, né? A parte conceitual, e na sequência a gente realiza a montagem no CAD/CIM, ok? E faz a simulação. Então, nós começamos, quando a gente começou, eu acho, o tema sobre diagramas de comando, nós iniciamos separando os diagramas de comando em dois grupos. O grupo onde não há redução de corrente de partida, que são os circuitos de partida direta, e os circuitos onde existe a redução de corrente de partida, sendo o primeiro a chave de partida estrela triângulo, e sendo o segundo chave compensadora. Dentro de chave de partida direta, nós já vimos partida direta e partida direta com reversão. Sendo que de partida direta com reversão, nós vimos reversão simples ou lenta e reversão instantânea ou rápida. E na aula passada, nós montamos o circuito de chave estrela triângulo. Confere. Confere sim, confere não? Confere. Perfeito. Então, ainda nessa. Aí por que eu queria. Por que eu fiz essa pergunta, né? Nós fizemos acionamento por chave de nível. Nós não fizemos, né? E se fizemos, beleza. Mas se a gente não fez, eu estou dando uma olhada aqui, a gente só tem mais 3 aulas, né? Que é a de hoje e mais 2. Então, a gente não vai fazer essa, a gente vai finalizar hoje a segunda chave de partida com redução na corrente de partida, que é a chave compensadora. Essa aí a gente não viu. Viu? Essa não viu, não. Perfeito. Então, como a gente só tem aula de hoje, a gente vai reservar essas duas últimas para a gente falar sobre o inversor de frequência software start e também se bem que na última seria dia 29, né? Semana que vem a gente fala sobre o inversor de frequência software start e a última a gente deixa para as considerações finais, caso seja necessário. Tá bom? Então hoje nós iremos montar a chave compensadora. Deixa eu ver se já está separado aqui. Pronto, chave compensadora. E eu vou pedir a vocês que anotem
tudo que a gente vai fazer hoje, né? Uma coisa interessante, minha filha está assistindo Felipe Neto e eu me lembrei de uma coisa que eu sempre fazia na sala de aula e ele estava mostrando ali e achei bem engraçado, né, com relação a essas anotações que vocês fazem. Então é importante que vocês anotem naquela mesma dinâmica, tá? Eu não vou anotar, não vou criar tabelinha aqui na nossa tela, né, no meu computador. Essa fase a gente passa para poder agilizar um pouco mais essa atividade. Caso seja importante, interessante, e a gente tenha tempo, no final, eu adiciono apenas a explicação do circuito, e não necessariamente a montagem, que seria a partida com chave de nível. Bom? Então, vamos lá. Então, montem a tabela aí, de acordo com o que eu vou falando aqui, eu vou estar cantando algumas informações e uma estrutura de entendimento para vocês, ok? Deixa eu colocar aqui minha tela apresentada. Então, vamos lá. O circuito que nós iremos trabalhar hoje é o segundo tipo de circuito com redução de corrente de partida. Como a gente viu na aula passada, o circuito de partida estrela-triângulo é o circuito de partida de motor com redução de corrente de partida mais simples de todos, né? Aquela estrutura que a gente viu de montagem do circuito é a mais simples de todas. A gente abordou as características, cujas características principais seriam redução para 1/3 da corrente de partida. Então, se aquele motor, baseado na placa de característica do motor, ele tem um IPN, que é o fator multiplicador da corrente de partida, em 9, né, com o valor lá 9, essa corrente é reduzida para 1/3, ou seja, para 3 vezes a corrente nominal. Então, se esse motor tem uma corrente nominal de 10 amperes, essa corrente de partida vai ser de 30 amperes ao invés de 90 amperes. Então, na partida estrela-triângulo, existe a redução de 1/3 na corrente de partida e existe aquilo que a gente fez, né, que foi mostrado com muito detalhe. Não é que a tensão, não existe a redução da tensão de alimentação do motor. O que existe é você realizar o fechamento do motor para uma maior tensão e alimentá-lo a uma menor tensão. Nesse caso aí, para esse motor, que basicamente foi a mesma rede que nós utilizamos na aula passada, para essa rede trifásica de 380 volts, meu motor tinha que ter 6 terminais e 2 tensões, sendo que a menor tensão, né, deveria ser, não que a menor tensão, porque tem motor de 12 terminais que tem uma tensão de 380 volts, tá? Então, esse motor tinha que ter pelo menos 2 tensões, a de 380 volts e a segunda, né, a tensão consecutiva não, a primeira tensão após 380 volts seria 440 volts. Esse motor teria que ter duas possibilidades de alimentação, 440 volts e 380 volts. Na partida estrela-triângulo, a gente fecha o motor em estrela, que seria onde as bobinas estão preparadas para receber a maior tensão. E depois, com o mutado o tempo, fecha o motor em triângulo, que é a tensão nominal, tensão de alimentação nominal do motor, que tem que corresponder à tensão da rede. Ok? Então, nós vimos como realizar esse sequenciamento de ações baseada na ligação, no ligamento e desligamento desses contatores, que serão responsáveis em realizar o fechamento do motor, tanto em estrela, que seria no primeiro momento, quanto em triângulo. Tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje não muda muita coisa, não.
A gente precisa entender que o nosso processo, o nosso acionamento, a nossa carga é baseado nas necessidades de nossa carga que a gente realiza o seu sequenciamento de acionamento das chaves, que são os contatores. Né? Então, o que é importante? A gente observar o sequenciamento necessário para que o objetivo seja atingido. Qual é o objetivo? Alimentar o motor a uma tensão menor, né? Consequentemente, reduzir essa corrente de partida. A chave compensadora, ela difere, né, da partida estrela-triângulo. Por quê? Porque, de fato, na partida chave compensadora, existe uma redução da tensão de alimentação do motor baseado na utilização de um autotransformador. Esse autotransformador, ele pode ter alguns TAPs, 50%, 65% e 80% de redução de tensão, tá? E, não, desculpe, 50%, 65% e 80% da tensão da rede, ok? Espera aí. Contrário, tá? 50% de redução, 65% de redução e 80% de redução dessa tensão de rede. Vou ler aqui um pouquinho para poder sistematizar mais um pouco esses pensamentos. Então, a partir da compensadora é um método utilizado para amenizar quedas de tensões na rede de alimentação, da mesma forma que a chave de partida estrela-triângulo, reduzindo a corrente de partida dos motores de indução trifásica. Então é importante observar o seguinte, que o ideal para o motor elétrico é partir de maneira direta. Então, cargas com elevada inércia necessita de chave de partida que amenize essas correntes de partida, porque os efeitos na queda de tensão na rede são maiores, tá? Porque o tempo de partida desses motores pode ser um pouco mais alongado. Então, é um método menos utilizado se comparado com partida entre triângulo. Por quê? Porque ele apresenta um custo maior, tá bom? Por conta da existência da adição do autotransformador. O transformador, vamos ver aqui, autotransformador. Então, esse é o autotransformador aqui, ó. Então, esse autotransformador tem aqui as tensões tem os TAPs dele aqui, ó. Não, esse aqui não é o de comando. Cadê esse autotransformador? Eu mostrei para vocês lá, mas...
Professor, Oi. clique em imagens, talvez apareça. Aí tá em choque. Ah, é? Valeu. Obrigado pela observação. Tô achando tão estranho, de cara ele aparece aqui, ó. De cara ele aparece aqui. Aqui. Isso aqui é uma ilustração melhor de se ver. Esse vídeo tá pequeno aqui. Deixa eu ver uma imagem um pouquinho maior. É que aqui não dá para ver os tapes dele. Deixa eu ver se esse aqui dá. Professor, se você Oi. clicar com o botão direito e clicar abrir imagem em uma outra guia, já aparece. Já aparece? Ah, eu queria ampliar, entendeu? É isso, já aparece Já ampliado. aparece? Deixa eu ver aqui. Vou aprender. Aqui? Vai na imagem do Google mesmo. Onde você pegou ela? Já foi, né? Seria aqui, né? Isso. Clica abrir imagem em nova guia. Então assim eu Clica deu da que. zoom. Mas aqui dá para ver, aí? Ah, Tá ruim, né? Que é melhor. Também não tá muito boa não, mas acho que tá melhor do que a anterior. Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí, né? Tem aqui a alimentação, tá? R, S, T. E aqui você tem os TAPs. 80% da tensão, redução só de 20%, né? Eu falei errado lá. Redução de 20%, redução de 20%, ou seja, é 80% da tensão da rede, 65% da tensão da rede, e aqui seria o fechamento dos enrolamentos do transformador. Então, aqui você tem as conexões do fechamento do enrolamento do transformador, redução de 65% da tensão da rede, redução de 80% da tensão da rede, e aqui seria a alimentação das bobinas desse transformador. Ok? Então, esse é o autotransformador, este elemento aqui, que é responsável em reduzir a tensão de alimentação do motor, coisa que não acontece lá na partida estrela-triângulo, onde não há redução efetiva de tensão de alimentação. E sim, a gente é como se a gente estivesse enganando o motor, onde ele deveria receber uma tensão maior, ele está recebendo uma tensão reduzida. Ok? Com isso, as mesmas características dinâmicas de funcionamento do motor, elas vão servir para a chave compensadora, que é o quê? Se você está alimentando o motor a uma tensão menor, a corrente de partida ela vai ser menor. Consequentemente, essa corrente de partida, a potência disponível no eixo do motor também será reduzida. Né? Então, existe a redução da potência ou do torque disponível no eixo do motor. Consequentemente, né, se a potência não é 100% disponível no eixo do motor, o motor não atinge a velocidade nominal. Isso significa que não vai atingir as características de corrente, tensão, eficiência, rendimento, fator de potência, as informadas lá na placa de característica, tá? O motor só vai estar dentro daqueles parâmetros quando este motor for alimentado à tensão de rede ou tensão nominal do motor, tá? Então, da mesma forma acontece. Então, na partida estrela-triângulo, ela é utilizada para a partida de motores que partem a vazio.
Então, se você, por exemplo, está partindo um compressor, ele não vai estar comprimindo o gás. Ele vai estar apenas, no primeiro momento, ele parte o motor numa corrente, ele parte o motor e depois de todo o processo de comutação da estrela para o triângulo, aí depois esse motor será inserido carga nele, né? No caso da chave compensadora, não. A chave compensadora é uma chave de partida, quase com o mesmo propósito da partida estrela-triângulo, porém, são utilizadas para a partida de motores com carga. Então, se aquele motor, se aquele equipamento precisa partir já comprimindo o gás, por exemplo, ou se aquele motor precisa partir já com a carga, para mover já, precisa que a carga esteja lá já acoplada ao seu eixo e ele precisa movimentar esse eixo, você utiliza a chave compensadora, tá? Então, por que o método de partida chave compensadora é menos utilizado do que partida estrela-triângulo? Primeiro, porque é mais caro a chave compensadora, só utiliza mesmo quando há a necessidade real desse acionamento, tá? Então, nós podemos dividir em 3 grupos, como a gente falou lá no início da nossa aula, né? Do nosso tópico de diagrama de comando. Eu posso dividir no primeiro tópico, ou no primeiro grupo, partida sem redução de corrente, partida sem redução de corrente, que é a partida direta, que seria todos aqueles grupos de partida direta. Segundo, partida com redução de corrente. Então, a partida com redução de corrente, que corresponde à estrela triângulo, ou delta Y, ou Y delta, e a chave compensadora. E, por último, as partidas eletrônicas. Então, nessas partidas eletrônicas, assim, meio que vai ser meio que estranho o que eu vou falar, talvez até fique meio... Eu estou tentando dividir nesses 3 grupos, porque, assim, o único elemento eletrônico que é utilizado para a partida de motores elétricos é o soft starter. Tá? Então, o software start vai fazer com muito mais eficiência, com muito mais controle de corrente, garantindo muitas outras características positivas, como, por exemplo, não só para partida direta, partida estrela-triângulo, chave compensadora, vai acontecer trancos no momento da partida, coisa que não acontece na software start. Tá? Então, esses circuitos são reduzidos. Hoje, eu até arriscaria, não depende também, não vou arriscar falar uma bobagem dessa, não. Eu ia falar que talvez a software start hoje tivesse mais acessível do que uma partida estrela-triângulo ou chave compensadora. Mas depende muito da potência. Tá? Então, acredito que ainda não chega a ser mais barato, não, porque normalmente essas máquinas elas têm uma potência elevada, né? Então, as partidas eletrônicas, o software start, como o próprio nome está dizendo, é software partida suave, né? É o único elemento que vai realizar essa partida suave, não só pela redução do tranco mecânico, como também na suavização muito maior quando comparado à partida estrela-triângulo e chave compensadora, a suavização da corrente de partida, tá? Ela partida pode chegar a não, né? Sempre passa um pouco. 1,5, 2 vezes a corrente nominal. Se permanece ali, mais ou menos, depende muito da máquina, do equipamento que o motor está acionando, depende de alguns fatores, tá? Eu nunca vi nenhum estudo que mostrasse um gráfico, né? Também nunca realizei um experimento para verificar como essa corrente se comporta para motores de baixa potência e fazer essa relação, né?
entre baixa potência e alta potência, mas vai ficar ali em torno de 1,5, 2, né? Talvez no máximo ali 3 vezes a corrente nominal, coisa que normalmente nos outros, em motores de baixa potência, pode chegar lá a 2, 3 vezes a corrente nominal, e motores de alta potência pode chegar a 9, 10 vezes a corrente nominal, tá? Então o software start consegue manter a corrente elétrica num nível muito mais baixo e garantindo algumas características de torque que são importantes naquele início de acionamento, reduzindo alguns efeitos negativos no acionamento com redução da corrente da tensão de partida no motor, tá? Então, o software start, ele basicamente é só de partida mesmo. Então, o software start, ele vai tirar o motor da velocidade zero até a velocidade nominal. Então, é um dispositivo de partida. Ainda assim, com a mesma característica, ou com a mesma função da chave de partida direta, seja lá todos aqueles tipos que nós estudamos, partida estrela triângulo e chave compensadora. Todos esses métodos são métodos de partida de motores elétricos, tá? Só que eu botaria aqui, ó, no quarto, vou botar aqui um quarto grupo que corresponde a elemento sozinho, não posso nem chamar de grupo, corresponde a um elemento sozinho, né? Que seria a partida eletrônica, seria o software start, tá sozinha também. Mas eu poderia dizer que o dispositivo para controle de motores elétricos, um deles, né, existem outros, mas um deles é o inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, ele vai garantir vários parâmetros elétricos e buscar a melhor eficiência no acionamento daquele motor. Então, aquelas características dinâmicas de eficiência a uma baixa tensão, motor, quando ele é alimentado a baixa tensão, você não tem torque disponível no eixo dele, as características de eficiência, fator de potência, elas são comprometidas, né? Então, o motor consome bastante energia, aquece bastante. Já o software, o inversor de frequência, ele vai garantir essas características dinâmicas do motor, inclusive de eficiência da máquina e redução de consumo de energia. Ok? Então, eu poderia, né, dividir o acionamento de motores elétricos nessas 4 categorias, né? Partida sem redução de corrente de partida, que seria a nossa partida direta. Partida com redução de corrente de partida, que é o caso, né, das chaves eletromagnéticas, estrela triângulo e chave compensadora. A partida suave de motores que utiliza eletrônica de potência com o software start, que é o dispositivo para controle, um dos dispositivos para controle de motores elétricos, que seria o inversor de frequência. Lembrando que o nosso objetivo aqui é acionamento de motores de indução do tipo gaiola de esquilo. Esses são os únicos métodos de acionamento de motores do tipo gaiola de esquilo. São esses 4. Vocês podem compreender essas 4 categorias. Ok? Então, vamos para a nossa chave compensadora. A nossa chave compensadora, ela vai ter 3. Vamos analisar aqui, vão anotando aí, né? Porque na hora que a gente for montar lá no card de cima, eu não vou ficar alternando, não, porque isso é um exercício, né? O exercício dessa identificação é importante e extremamente necessário, porque o nosso, não só o nosso AMP ser assíncrono, né? Online, né? Mas também no presencial é importante que vocês... Aqui a gente consegue trabalhar melhor isso, né? Mas a questão da teoria e conhecer de verdade esses circuitos. Lá não, no presencial vocês ficam muito eufóricos para fazer a prática e vocês terminam não dando muita atenção, acha que o circuito de comando é só você pegar, e às vezes nem presta atenção muito bem no diagrama, é só pegar o diagrama e aí de qualquer jeito chegar lá e montar, e muitas vezes não dá certo. Não, uma interpretação, análise, entendimento do circuito facilita e muito
a montagem e também o seu entendimento. 99% dos processos de seleção para estágio, para emprego para vocês, não sei emprego, né? Porque emprego já é algo um pouco mais avançado, né? Mas para estágio, se tiver uma provinha lá de conhecimentos técnicos, vai ter comandos elétricos lá, tá bom? Então, vamos analisar, vamos determinar e montar a nossa tabelinha com essas informações que são importantes, né? Então, considerando nosso circuito de comando, circuito de força, ou circuito principal, ou circuito de carga, nós vamos identificar o seguinte, que a nossa rede e nosso motor é uma rede trifásica, em corrente alternada, cuja alimentação, né, cuja a tensão dessa rede é 380 volts e o que? 60 Hz. Então, para alimentar o nosso motor é um motor trifásico de 3 terminais. É um motor trifásico do tipo gaiola de esquilo, né? Então, é um motor trifásico do tipo gaiola de esquilo. E esse motor trifásico é um motor de 3 terminais. Motor de 6 terminais, você utiliza para partidas triângulo. E motor de 3 terminais, você usa em chave compensadora. Tá? Professor, posso usar um motor de 6 terminais para chave compensadora? Sim, lógico. Desde que ele tenha alimentação para 380 volts. Ok? Mas para a partir da chave compensadora, o motor de 3 terminais resolve o problema. Tá? Então, aqui a nossa rede de alimentação do circuito principal já foi definida, ela está aqui. E seguimos para o próximo item, que seria o nosso disjuntor. Então, esse disjuntor, vamos chamar de... Vou botar de DJ1, tá? DJ1, uma vez que não está mencionado aí, não foi indicado, vou colocar ele de DJ1 e vou chamar ele de disjuntor de carga. Ou disjuntor principal, né? Do circuito principal. Esse disjuntor é um disjuntor tripolar. Eu vou precisar de um disjuntor tripolar. Beleza. Depois, eu tenho os nossos contatores, né? C1, C2 e C3. C1, um contator tripolar. C2, também um contator tripolar. O meu C3, também um contator tripolar. Esse meu disjuntor, qual é a função dele? Seccionamento e proteção. Esse meu, agora vamos definir aqui. Depois a gente volta aqui para o nosso contator, tá? Vamos lá, que elemento é esse aqui? Guilherme? Quem é ele aqui, Guilherme? Relé, professor. É o relé de sobrecarga, né? A indicação é o Epsilon2 ou o E2. E ele é um dispositivo de quê? De proteção. Proteção do motor. Proteção do motor, né? Beleza. Então, meu relé de sobrecarga, indicado por E2, é um dispositivo de proteção do motor. Temos nosso motor elétrico que a gente identificou. E agora vamos para o nosso autotransformador. Esse outro elemento aqui, ó, é o nosso autotrafo, ou autotransformador. Ok? O TAP que está sendo utilizado é o de 50%. Ok? TAP ou derivação, eu não me lembro o que significa, esqueci qual o que significa TAP, né? Mas é derivação, né? Seria a derivação do enrolamento, onde você vai ter a redução
que vai estar indicada lá, né? Então, TAP do transformador, sua função é o quê? Redução de quê? Qual a função do transformador? Reduzir a tensão de alimentação nos terminais do motor elétrico. Beleza? Então, vamos lá. Se esse circuito é um circuito de redução de tensão e eu tenho um transformador, significa o quê? Que para alimentar o meu motor, se eu quero reduzir a corrente de partida, no primeiro momento, esses contadores C1, C2 e C3 irão realizar esta manobra, né? Vai realizar esta manobra de, no momento da partida, no momento inicial da partida, essa tensão será reduzida nos terminais do motor. Consequentemente, para que isso aconteça, é necessário que o motor seja alimentado através do transformador. E no segundo momento, esse motor será alimentado diretamente à tensão da rede. Não é isso? Considerando essa afirmação, vocês diriam aí qual seria a sequência de acionamento desses contadores? Como eu te disse, ó, comandos elétricos é a automação de acionamento de motores, serve para outras cargas, outros propósitos. É uma automação sequencial, ou seja, realizadas em eventos ou etapas. Então, cada acionamento desse pode ser dividido em etapas. Nós vimos lá a estrela triângulo, que na primeira etapa de alimentação do motor, ou de fechamento do motor em estrela, acontece o quê? Existe o fechamento ou a energização das bobinas do contador de C1 e C3 no primeiro momento. Conta-se o tempo, tira-se o C3 e coloca C2, que é a bobina responsável em fechar o motor em triângulo. No nosso caso aqui, vai analisar da mesma forma a sequência de acionamento desses contadores. Então, se a chave compensadora é uma chave para redução de tensão de alimentação do motor, eu vou verificar, baseado na análise do meu circuito de chave, do meu circuito principal ou de carga, no que a gente já conversou, quais são os contadores que vão garantir que esse motor que esse motor seja alimentado no primeiro momento com a tensão reduzida. Quais são esses contadores? Guilherme? C3 e C2. C3 e C2. Então, ó, vamos analisar aqui, vamos seguir aqui as linhas, né? Então, aqui, da minha fase R, eu venho aqui, ó, passo pelo contador C2. Primeiro, se eu chegar aqui e analisar R e seguir em frente aqui, ó, nesse primeiro ramo, a gente percebe que entra direto. Se a corrente passar por aqui, vai haver alguma redução de tensão? Não. Se a tensão passar por aqui, vai haver alguma redução de tensão? Não. Se a tensão passar por aqui e ir direto para o terminal 3, vai haver alguma redução de tensão? Não. Então, C1 não pode ser acionado nesse primeiro momento. Tá? Então, conforme, eu acho que foi, deixa eu ver quem foi que falou aqui, foi Paulo, né? Acho que foi Paulo Lourenço, né? Rodrigão. Então, Rodrigão? Beleza, Rodrigão. Valeu. Então, aqui, ó, R, ele vem aqui, ó, passa pelo autotransformador e volta para terminal 1. Terminal 1, voltando também para terminal 1. S, entrando no autotransformador, entrando no terminal 2. E T, passando pelo autotransformador e alimentando o terminal 3 do motor. Sendo que o C3 é o contador responsável em fechar o transformador em
estrela, se não houver o fechamento do motor, seja, aqui é porque ele só proporciona o fechamento em estrela, tá? Se não houver esse fechamento do motor, do transformador em estrela, não vai haver redução, não vai haver nenhum efeito, né? Não vai acontecer absolutamente nada com relação à redução de tensão. Na verdade, não vai dar nem continuidade a essa tensão. Essa tensão não vai passar das bobinas do transformador, ok? Então, C2 e C3 são os contatores responsáveis em reduzir a tensão de alimentação do motor. Então, na primeira sequência, eu tenho acionamento de C2 e C3. Então, se C2 e C3 alimentam o motor através de um autotransformador, significa que vai haver uma redução de tensão, né? O que vai acontecer se C1 entrar junto com esses dois? Junto com C2 e C3? Vai ter curto, né? Vai ter um problema muito sério aqui. Primeiro, que a corrente é preguiçosa, os elétrons são preguiçosos, vamos passar pelo caminho mais fácil, né? Então, o caminho mais fácil vai ser direto para alimentar o motor. Então, vai haver vários problemas aí. Então, não deve acontecer, é necessário que implemente uma segurança para que C1 não entre junto com C2 ou C3. Basicamente, não entre com C2, né? Como é que se chama essa implementação, essa funcionalidade? Intertravamento. Então, vai ser necessário, no acionamento de C2 e C3, é importante adicionar o intertravamento entre C2 e C3, né? Em C2 e C1, né? Entre C2 e C1. C2 não pode entrar junto com C1, porque vai haver um curto-circuito. Ok? Então, nessa primeira etapa, está aí concluído, né? Não só na segunda etapa, ou na segunda sequência, o que é necessário acontecer, já foi dito, né? É só para que vocês relembrem e saber se vocês estão seguindo o raciocínio. No segundo momento, o que é necessário acontecer? Qual é o segundo momento? Não é alimentar o motor à tensão plena, à tensão da rede? O que é necessário acontecer? Acionar C1. Primeiro C1, mas se você acionar primeiro C1, o que vai acontecer? É sequência, tá? A sequência não seria a primeira a acionar C1. Seria o quê? Tirar C2 e C3, ou desligamento de C2 e C3, e depois acionar C1, né? Então, desligar C2 e C3, e depois acionar quem? Acionar C1. Pronto. O motor partiu primeiro com a tensão reduzida e depois foi alimentado a tensão plena. Então, qual é a sequência? Meu comando elétrico, através da lógica de contato, da associação desses dispositivos, botoeira, temporizador, selo, intertravamento, todas aquelas funcionalidades, temporização, serão implementadas no meu circuito de comando, de modo a garantir as funcionalidades exigidas pelo meu
minha carga ou pelo meu processo. Não necessariamente só a carga, mas também o processo. Tá? Então, a gente está vendo só o acionamento do motor isolado, mas esse comando ele pode ter muito mais coisas, que está diretamente ligado ao processo de acionamento desses motores, porque esse motor vai estar inserido em um processo e pode ter outras condições, outras condicionais que irão estabelecer os limites e a sequência de acionamento desse motor elétrico, e não necessariamente o motor, como a gente está vendo ele isoladamente. Tá? Então, essa aí seria a forma mais simples de verificar esse circuito de chave compensadora, mas outras funcionalidades poderiam existir. Então, aí nós temos, né, o que é que meu circuito de comando precisa garantir? No mínimo, essa sequência de acionamento, que seria quando eu aperto B1O, na verdade, essa sequência, descrição dessa sequência deveria ser completa, né? Ao pressionar, a gente vai ver como é que ele funciona. Então, aqui, eu só estabeleci de maneira genérica e simples, para que vocês possam compreender e acompanhar, como aconteceria. Seria o quê? Acionar no primeiro momento C2 e C3, garantindo a alimentação numa tensão reduzida, e logo após tirar C2 e C3 e ligar C1. É isso que o meu circuito de comando precisa realizar de sequência de acionamento do motor. Ok? Então, aqui ó, no meu circuito de comando, vamos fazer uma análise deles aqui, circuito de comando. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, vamos analisar aqui o nosso circuito de comando, né? Circuito, lógico que nessa descrição e nessa sequência existe a adição de algumas coisas, né? Então, que a gente vai mencionar agora, através da leitura ainda desse diagrama de comando. O circuito de comando, vamos analisar ele agora. E esse circuito de comando, a gente precisa identificar também a sua rede, né? Se a gente tem nossa rede, precisa identificar também porque precisa escolher os elementos, os dispositivos. Seja ele contator, botoeira, apesar de ter apesar de ter um limite dessas tensões desses dispositivos, né? Então, se caso você tiver uma outra tensão fase neutro, que seja acima, é que a gente não está aqui no presencial para ter os elementos físicos, né? Mas quando a gente viu lá o dispositivo de comando, a gente viu que a tensão máxima lá não passa de 500 volts, tá? Então, se houver uma tensão fase acima de 500 volts, vai ser necessário um transformador para reduzir essa tensão, para alimentar esse dispositivo de comando, ok? Aí você vai ter TC, TP para isso daí. Então, nossa primeira análise aí seria a nossa fonte, né, a nossa rede. Então, a rede monofásica, trifásica ou bifásica? Monofásica. Então, a monofásica em corrente alternada de 220 volts, 60 Hz. Pode parecer, porque a gente não tem como, normalmente, não tem como o tempo todo estar falando tudo no momento que a gente tem reduzido. Se eu estou falando isso, porque essa informação e essa verificação e esse entendimento e se atentar a isso é de extrema importância. Tá? Contatores, eles podem ser alimentados em pelo menos duas tensões, que seria 220 volts ou 110 volts, né?
tensão que você já conhece, que seria uma tensão corrente alternada. Isso vocês puderam verificar lá na leitura do capítulo 4, salvo engano, que fala sobre dispositivos de comando. E lá na leitura do capítulo 4 se fala que existem contatores que têm bobina AC e DC, né? Então, bobina de contatores AC normalmente é 110, 220. E bobina de contatores DC são normalmente de 24 volts. Ok? Então, por isso que é importante, ó. Você está lá com o comando, aí você vai ver lá o contator. Opa, esse contator aqui é 24 volts. Você vai ter que ter um transformador ou uma fonte para poder converter ou apenas reduzir essa tensão aí de 220 para 24, tá bom? Então, temos aqui a nossa fonte, que é monofásica, nossa rede monofásica, 220, 60 Hz. Temos o nosso primeiro elemento aí, que é o nosso E1, que é um disjuntor de comando. Qual é a função desse disjuntor de comando? O disjuntor de comando ele é um elemento seccionador do circuito. E ele é um elemento também que protege os dispositivos de comando, né? Protege bobina do contator, protege botoeira, protege contatos de relé, contatos de contator e protege os dispositivos, né? Depois nós temos o nosso segundo elemento. Quem é esse segundo elemento? É o contato auxiliar do relé térmico. E esse contato auxiliar do relé térmico, ele atua no circuito de comando. Ele é um contato normalmente fechado. Na sequência, temos uma botoeira B0, cuja sua função é desligar o circuito e utiliza-se o contato normalmente fechado da botoeira. Temos também o contato normalmente aberto da botoeira B1. E esse contato normalmente aberto da botoeira é o contato responsável em ligar o circuito. Então, na sequência, temos aqui um intertravamento de C1, que tira C1 e C3. Lembra que a gente falou lá no nosso circuito de força? C1 e C3. Pode ser C1 e C2, C1, C2 e C3. C1, C2 e C3. C2 e C3 com C1. Adicionado 3 intertravamento. Tá? Temos aqui selagem de C3, C1 com C2, selagem de C1 com C1 e um intertravamento de C1 e C3 aqui, como eu havia falado para vocês. Então, C1 e C2, C1 e C3. Então, C1 com C2, C3 com C1 e temos aqui o nosso temporizador. Então, o que vai acontecer? Então, na função aí do meu C1, C2 e C3, C1 tem a função de alimentar o motor a tensão plena, ou tensão da rede. O nosso segundo contator alimenta os terminais do autotransformador. E o terceiro contator, ele fecha o transformador em estrela. Então, cada elemento desse tem a sua função dentro do circuito. E agora vamos testar o circuito. Então, quando eu pressionar B1, o que tem que acontecer? C2 e C3 devem ser acionados, né? Isso vai acontecer com certeza. Então, quando eu pressiono B1, eu alimento C3. C3 fecha esse contato alimentando C2 e alimentando o temporizador. Alimentando C2, acontece a selagem por esse contato. Contado 10 segundos, o meu temporizador vai tirar C3. Quando ele tira C3, ele abre o circuito, esse circuito. Quando ele abre aqui... Eita, muito rápido.
Então, quando eu pressiono o alimento C3, C3 alimenta C2 e o temporizador. O temporizador vai contar o tempo, ele vai tirar C3, ele abre aqui C3, fecha aqui e alimenta C1. Quando ele alimenta C1, ele abre aqui o C2, desenergizando o C2, e essa é a sequência que esse comando está realizando para acionamento de partida chave compensador. Então, os motores de indução de corrente alternada nesse tipo de partida utilizam geralmente um autotransformador com tapes comerciais de 50, 65 e 80. E essa finalidade é reduzir a corrente de partida. O autotransformador é usado somente durante a partida e quando o motor atinge aproximadamente a 90% da velocidade nominal, esse transformador, né, é desligado e o motor é ligado diretamente à tensão de alimentação da rede, alimentando com tensão nominal de funcionamento. Então, aqui existem algumas relações entre tensão e corrente reduzida de transformação, na transformação durante o acionamento. E beleza, é isso aí. Vamos lá para a montagem. Então, vamos lá. Conforme a gente realizou as anotações, né, eu tenho aqui no meu circuito de força, no meu circuito principal, eu tenho a nossa rede de alimentação, que é uma rede de alimentação trifásica. Essa rede de alimentação trifásica, ela é em 380 volts. A rede de alimentação trifásica em 380 volts, trifásica, corrente alternada. Logo após, aqui, ó, nas minhas anotações, eu posso seguir aqui, não preciso nem olhar diagrama. Nas minhas anotações aqui, eu tenho, já defini quais são minhas fontes. Eu vou ter um disjuntor tripolar. Então, aqui em automáticos e disjuntores, eu vou ter um disjuntor tripolar para o meu circuito de carga. Venho aqui em configurações, exibir conexões e símbolos, número de exibição e cursor help line. Isso vai me ajudar no posicionamento dos meus elementos do circuito, direcionando-os. Eu chamei esse meu disjuntor primeiro de DJ1, que é o meu disjuntor de carga. Esse é o meu disjuntor de carga. Na sequência aí, ó, eu tenho 3 contatores. Então, tem o contator 1, tem o contator 2 e tem o contator 3. Cada um com as suas respectivas funções. Esse aqui é o nosso contator 1. E a função dele é... Vou botar aqui rede, que é alimentar o motor a tensão da rede. Contator 2, que é o contator que alimenta o autotransformador. Ele alimenta o autotransformador. E o contator 3, que é o contator que fecha em estrela o nosso autotransformador. Então, ele fecha em estrela o nosso autotransformador. Ainda nas minhas anotações aqui, ó, eu tenho uma sequência que é o meu elemento aqui, ó, que é o meu relé térmico, cuja indicação dele é 2, é minúsculo 2, que representa o Epson. Ele é o nosso relé. Eu ia colocar a função dele aqui, que é proteção, né? Então, ele protege o motor elétrico. Depois, o nosso motor elétrico de 3 terminais, que ele atende ao acionamento proposto. Deixa eu tirar aqui, porque foi colocado 2. Beleza. Então, está faltando aqui só, na minha sequência aqui, ó, o autotransformador. Então, eu venho aqui, ó, não sei porque ele está aqui em software, start e inversores. Então, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto botãozinho aqui
da barra de menu do meio. Então, o terceiro botãozinho aqui, eu tenho um autotransformador trifásico e eu vou posicioná-lo aqui, mais ou menos aqui alinhado, tá? Então, como esse C3 é o elemento, é o dispositivo que fecha meu motor, meu autotransformador em triângulo, em estrela, vou posicionar ele aqui um pouquinho mais próximo do meu autotrafo, né? Vou realizar aqui as ligações. Como a gente já viu ali, o meu C3, ele fecha em triângulo o nosso autotransformador. Então, eu pego aqui, ó, o meu secundário, não é nem meu secundário, né? Aqui são os terminais mesmo, terminal inicial e terminal final desse nosso autotransformador. Então, venho aqui, ó, para o fechamento, conforme eu mostrei na foto, né? Que seria o ponto de fechamento do transformador. Aqui é a derivação de onde eu tiro a redução da tensão de alimentação. Eu vou aqui, ó, para realizar logo essas ligações entre os elementos, entre o meu disjuntor e a rede, da rede para o contator 1, do contator 1 para o meu relé de sobrecarga, que é o relé de sobrecarga para o meu motor elétrico. Então, eu venho aqui também alimentar, pode ser de qualquer forma. Eu não tenho como fazer da mesma forma que eu fiz lá, que foi feito naquela animação, tá? Aqui, não entra RST no primário do transformador, RST. Então, eu vou alimentá-lo aqui, ó, na sequência de fase correta, porque senão o motor vai girar no sentido contrário. Então, é R no terminal 1, S no terminal 2 e S no terminal 2 e T no terminal 3. Tá? E aqui surgem as derivações. Então, aqui é o meu autotrafo, vou botar aqui 50%. Seria o quanto ele está reduzindo de tensão. O autotrafo, e aqui é só realizar as ligações, ainda assim, seguindo a sequência de fase. R no terminal 1 do motor, S no terminal 2 do motor e T no terminal 3 do motor. Então está aí pronto o meu circuito de força, ou principal, ou de carga. Então agora, segundo as minhas anotações aqui, eu posso vir aqui e adicionar a minha rede de alimentação do meu comando. A minha alimentação do meu comando é monofásica, de 220 volts, é uma fase neutra, ou seja, é uma rede monofásica para alimentar o meu transformador. Na sequência, eu tenho um disjuntor. Esse disjuntor, eu vou botar um disjuntor com secção de neutro. Esse disjuntor é o nosso E1, nosso Epson E1. Esse disjuntor é o disjuntor de comando. Ainda nas minhas anotações, tem aqui que na sequência eu tenho um relé de proteção, um relé contato auxiliar do meu relé térmico. Esse contato auxiliar do relé térmico, não sei porque qual das águas não está aqui. Ele encontra-se em botão de acionamento. Esse contato é normalmente fechado. Então, dou 2 cliques. O meu relé é chamado de Epson 2, o E2. Então, ele é o meu dispositivo de proteção
do motor elétrico. Ainda na minha descrição aqui que eu fiz a minha relação, os elementos que constam nesse circuito de comando, eu tenho aqui, ó, a minha botoeira normalmente fechada. Essa minha botoeira normalmente fechada é a minha B0. Esse B0 tem a função de desliga circuito. Ainda na minha tabelinha aqui, eu estou enxergando o seguinte, que o próximo elemento seria o nosso B1, que tem a função de liga. Beleza, ó. Então, de acordo com a minha descrição, quando eu aciono B1, eu aciono também quem? Um temporizador. E esse meu circuito de comando, ele vai ter o circuito responsável pelo acionamento dessas 3 bobinas. Então, aqui, ó, eu venho e adiciono as bobinas de C1, C2 e de C3. C1. C1, segundo as minhas anotações aqui, ó, é a tensão plena, né? C2 alimenta trafo. C2 é o trafo. E o C3 faz o fechamento. C3 faz o fechamento. Autotráfego, né? Que seria fechamento em estrela. Beleza. Então, quando eu aperto B1, eu aciono C3 e aciono também um temporizador. Eu vou adicionar aqui o temporizador, que ainda é em bobinas e sinais. Bobinas e sinais, venho aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto botãozinho, ó, temporizador de conexão, e coloco aqui em paralelo, uma vez que eu tenho 4 sinais de saída do meu comando. Esses 4 sinais de saída do meu comando é para C1, C2 e C3, também para o meu temporizador, que eu vou chamar de D minúsculo 1, que foi a forma com que nós vimos lá no nosso diagrama. Então, temos aqui, vamos contar só 5 segundos, e agora vamos voltar lá para o diagrama para fazer igualzinho ao que está lá, tá bom? Então, esses são os elementos que compõem, o resto são elementos auxiliares, né, desses elementos principais. Esses são os principais dispositivos de comando e de saída de comando. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui ainda o intertravamento, eu vou fazer igualzinho que está aqui, tá? Na sequência, eu tenho esse contato normalmente fechado de C1. Esse contato normalmente fechado de C1, ele tem a função de intertravamento. Então, aqui, ó, contato normalmente fechado de C1. Vou utilizar a mesma sequência aqui, ó, que é o 1, 1, 1, 2. Depois eu tenho aqui, ó, o contato normalmente fechado do temporizador, em série ainda com a bobina de C3. Ou botei C1 aqui, né? Aqui é C3. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que ele não volta mais, não. C1. Vou deixar ele aqui de stand-by. Então, aqui, ó, C3. Tem aqui um contato normalmente fechado do meu temporizador. Contato normalmente fechado do meu temporizador. Ele corresponde aqui, ó, ao primeiro, segundo, terceiro e quarto. É porque aqui é um grupo de contatos, tá? Aqui é um grupo de contatos de dispositivos. Aqui é um grupo de contatos de temporizadores. Aqui é um outro grupo de contatos de temporizadores. E aqui são grupos de contatos de outro tipo de temporizador, tá? O contato de temporizador que a gente vai utilizar é o contato temporizado na conexão. E aqui, ó, está utilizando um normalmente fechado. Contato normalmente fechado. E ele é o quê? É o D minúsculo 1.
minúsculo 1. É o mesmo daqui, ó. Esse é igual, esse aqui é um contato desse temporizador. Aqui, ó, eu não tenho como colocar aqui dessa forma. Deixa eu ver, acho que tem. Deixa eu ver se eu consigo colocar dessa forma. Meio que deitadinho. Acho que ele não, talvez não vire. Então seria um contato normalmente aberto de C3, contato normalmente aberto de C3. Pronto, eu consigo aqui, ó. Então, para você girar esse contato, se eu voltar para a posição inicial, para girar esse contato aqui para voltar na mesma posição, tem aqui essa ferramenta aqui, ó. Aqui na barra de menu, gira para a esquerda, gira para a direita, espelhar vertical, espelhar horizontal. Então aqui, ó, eu vou tombar ele um pouquinho, girar ele um pouquinho e vou posicionar aqui, ó, na mesma posição, entre C1 e D1. Entre C1 e D1. Esse aqui é um contato de quem? De C3. C3. Ok. Depois eu tenho aqui um contato normalmente aberto de C2, normalmente fechado de C2, ó, 3 e 4 é fechado. 1 e 2 fechado. 3 e 4 aberto, desculpe. 3 e 4 aberto. Então aqui não é aberto, aqui é aberto 3 e 4, aqui é aberto também. Então, o contato normalmente aberto de C2, que vai estar mais ou menos aqui em paralelo com B1. Esse aqui é o contato normalmente aberto de C2. Depois eu tenho aqui, ó, vou fazer essas ligações aqui para poder ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, deixa eu ligar aqui minha fase na fase do disjuntor, com o relé térmico, com o meu B0, o meu B1, B1 por C1, meu temporizador e meu relé, e minha bobina, né? Aqui, ó, esse paralelo aqui, eu venho aqui, subo aqui e alimento. Depois desse, junto aqui com C1, com C3, né? Normalmente aberto C3. E chegar um pouquinho para cá. C2, né? Um contato sério aqui com C1, que é o intertravamento. Contato normalmente fechado de C1. Aqui é o nosso C1. Intertravamento, C1 com C2. Realizo a conexão. E pronto. C1, normalmente fechado. Normalmente fechado do temporizador. Normalmente aberto de C3. Normalmente aberto de C2. Normalmente fechado de C1. E o contator C2. Então, só faltou o nosso temporizador. E essa primeira etapa, ó, vai estar concluída. Então, é só derivar daqui, deste ponto aqui, para o nosso temporizador. Pronto. Primeira etapa do ciclo, ele já está fechado. E a gente pode testar e verificar se essa primeira etapa está funcionando. Então, quando eu pressiono B1, eu aciono C3. C3 fecha... Ah, faltou aqui, ó. C3 fecha acionando o C2 e o temporizador. Então, vamos lá. Quando eu pressiono B1, não aconteceu. Ah, está fechado aqui.
Eu aciono C3 e C2 o temporizador, conto o tempo, ele vai tirar C3, vai tirar, vai manter C2 e só vai tirar C2 quando eu colocar C1, que é a próxima etapa. A próxima etapa é tirar, desligar C2 e C3 e acionar C1. Então, dando continuidade aqui à montagem do diagrama, eu só vou seguir aqui, ó, C2, C1, são dois contatos de selo, sendo que é a segunda sequência dos contatos auxiliares de C2. Então, contato normalmente aberto de C2, contato normalmente aberto, é a segunda sequência de contato normalmente aberto de C2, e o outro, ó, é a selagem de C1, que é o primeiro contato normalmente aberto de C1. Então, nosso C1 normalmente aberto de C1. Eles têm algum outro contato de C1 normalmente aberto? Não. Tem esse aqui, que é o normalmente fechado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, porque corresponde à sequência, mesmo que seja normalmente aberto ou fechado, e corresponde à segunda. Tá errado lá no diagrama, tá? Que mais? Pronto. Deixa eu realizar aqui as conexões, que seria daqui para alimentar a bobina, condicionada ao acionamento de C1 e C2. Tá igualzinho. Ah, tem um C3 aqui, um intertravamento com C3, ó. Ou seja, C1 só vai sair depois que C3. C1 só vai entrar depois que C3 sair. Temos aqui um intertravamento com C3. C3. E o Pronto, agora é só testar. C2 e C3, conta o tempo, tira C2 e C3 e coloca C1. Pronto, funcionando corretamente o nosso circuito. Etapa concluída. Perguntas? Se tiver perguntas, vá lá no chat e responda presente. Cada um de vocês. Apesar de que a gente já tem até o swap, tá? Vou ver se daqui para a semana que vem. Não estou dizendo semana que vem, segunda nem terça, não, tá? Vou lançar tudo isso no swap, porque a turma já está no swap e eu vi isso hoje. Aí durante a semana, durante o decorrer dessa semana, eu irei atualizar o swap. E o que vai valer é o que está no swap. Qualquer questionamento de nota tem que ser o questionamento de nota que foi registrado no swap. O que vai valer é o que está no swap, tá bom? Eu caí a conexão. Tudo ok, professor. Então, professor, no lugar desse disjuntor de carga pode ser fusível, não? Não entendi. Não entendi a pergunta. Leonardo. Não entendi a pergunta, Léo. O disjuntor de carga aí, ele pode ser substituído por fusível de proteção? Pode ser substituído por... É porque, na verdade, é assim. O fusível não serve como seccionador, entendeu? Se você botar você pode botar uma chave fusível seccionadora. Tem aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Chave fusível seccionadora, tá vendo? Aí serve. Tá bom? Mas só o fusível, só se você tiver um disjuntor geral. Compreende? Ah, entendi.
disjuntor geral só para seccionamento. Então, eu teria que trazer uma rede aqui, colocar um disjuntor só para essa rede, depois vir com um fusível só e adicionar aqui no lugar do disjuntor, entendeu? Isso no projeto, na atividade que foi para aviar, eu coloquei um fusível, né? Tem que ter um fusível só, não vai resolver porque tem que ter o seccionamento, entendeu? Certo. A atividade era reproduzir o que foi feito em sala. Vocês, às vezes, vocês querem incrementar alguma coisa que não faz parte da atividade. Porque tem um propósito. Porque fusível não é dispositivo de seccionamento. Quando a gente define o circuito, a gente fala, olha, qual é a função desse dispositivo? Seccionamento. Ele aqui, ele protege tal. Então, mesmo que ele proteja, é importante que se tenha um dispositivo de seccionamento do circuito. Porque quando você for fazer alguma intervenção no circuito, você precisa de algo que retire a alimentação desse circuito. E o fusível não é o dispositivo para este fim, entendeu? Por isso que eu adiciono achar um disjuntor, e esse disjuntor ele vai ter todas as funcionalidades necessárias nesse circuito. Se já responderam a presença, eu dou a aula como encerrada, e até a próxima semana, galera.